Glória a Deus, né? Quem viver, vai ver. Quem viver as promessas do Senhor, verá, né? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Ontem a gente ouviu a irmã Cida falar sobre a importância, né, da EBD, a importância na nossa vida, na vida dos nossos filhos, o conhecimento que a gente adquire através da EBD. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a origem da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu havia preparado uns sliders, mas a impressora lá de casa, lá da loja, resolveu não funcionar hoje de manhã. Se fosse igual, assim, eu vejo por aí, é o inimigo. Eu deixei para a última hora, eu vou, né, o inimigo. Mas não é não, irmão, foi eu que deixei para a última hora, deveria ter ido ontem. Né? Então, infelizmente, a gente não vai conseguir ver os sliders, porque eu vou usar o computador, né? Não consegui imprimir, mas vai dar certo. Eu quero que os irmãos aí, como vocês estão mesmo sentados, vamos curvar nossas cabeças e apresentar esse momento a Deus para que Ele possa usar e falar aquilo que Ele quer, né? Deus maravilhoso, nós te apresentamos esta manhã, Senhor. Te apresentamos, Senhor, essa ministração sobre o conhecimento da origem da Escola Bíblica Dominical, tão importante para nós cristãos. Fala ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Sê conosco, Tu és o convidado especial nessa manhã. Amém? A origem da Escola Bíblica Dominical. Alguém sabe quem foi o criador da Escola Bíblica Dominical, fora o irmão Marcos? Não fale. E o Danilo também, que estava lá em casa. Quem? Não. Alguém sabe? Então não adiantou de nada, irmão Ed. A Escola Bíblica Dominical, ela foi criada por Robert Hicks. Robert Hicks, ele era um jornalista, né? Ele teve esse privilégio de estudar e de ser jornalista. Ele nasceu em 14 de setembro de 1736 na Inglaterra. Então, ele era formado em jornalismo. Eu vou começar agora a falar aqui para vocês o início de como começou a escola dominical. Em 1737, o líder do avivamento do século XVIII e fundador do movimento metodista, chamado John Wesley, começou um trabalho de evangelização através do ensino bíblico para crianças. John Wesley tinha em mente a importância de ensinar as escrituras para as crianças. Ele dizia a seguinte frase: Deus começa a sua obra com as crianças. Ele também dizia uma outra frase interessante: estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre vista desde alguns séculos na Europa e crescerão cada vez mais, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. É de suma importância a responsabilidade e compromisso empregados na tarefa de ser professor da escola bíblica dominical. E John Wesley acreditava fielmente nisso. Porém, o método de evangelização infantil aplicado por ele ainda não havia recebido o nome de escola bíblica dominical. Mais tarde, em 1769... a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola dominical em sua residência. Ela, que havia aceitado a Cristo através de um sermão dado por John Wesley, comprometeu-se a evangelizar as crianças. Se quiser aumentar o zoom aqui, aí você chega mais. Não, tá bom. Só um minuto, irmãos, que eu me perdi aqui. Comprometeu-se a evangelizar as crianças nos domingos pela manhã. Então, assim, ainda não havia sido criada a escola bíblica dominical, mas já acontecia essas aulas sem sequer o pensamento de criar a escola. Por que se chamava escola dominical? Porque o dia de celebração ao Senhor naquela época era somente no domingo, né? Visto que as pessoas trabalhavam muito durante a semana, então no domingo era o dia que se tirava para o ensino religioso.
Então, essa jovem, através de um sermão de John Wesley, ela começou a dar aula ali para algumas crianças na própria casa dela. Então, ainda não era instituído a escola bíblica dominical, tá? 11 anos mais tarde, em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, eu acho que é assim que fala, na Inglaterra, o jornalista metodista Robert Hicks criou a primeira escola bíblica dominical para crianças pobres, que ficavam ali na rua dispersas. Na época, Robert escrevia ao jornal sobre as melhorias do sistema carcerário da sua cidade. Gente, eu sou adepta do papel, esse negócio de computador comigo aqui. O Danilo gosta mais, mas eu noto tudo em papel. Quando chega para cá, eu me perco toda. Tá, então, 11 anos mais tarde, Robert criou a primeira escola bíblica dominical. Na época, ele estava fazendo estava escrevendo no jornal sobre a melhoria do sistema carcerário. E Robert, então, vendo que as crianças ficavam ali dispersas na rua, falando palavrões, expostas à criminalidade, mudou de ideia e resolveu escrever sobre como levar aquelas crianças à igreja, visando evangelizá-las, né, e tirar elas daquela área de criminalidade. Era, então, o início da evangelização de Robert Hicks. Também era o início da Revolução Industrial na Inglaterra, que criou um grande abismo social entre os ricos e os pobres. Com o aumento da pobreza, o nível de criminalidade também explodiu muito, e essas crianças ficavam vulneráveis. Era nesse mundo violento e de criminalidade que muitos se encontravam, principalmente as crianças. Elas também trabalhavam nas fábricas junto com seus pais com longas jornadas de 12 horas de trabalho, 6 dias por semana. O único dia de descanso era o domingo. E enquanto seus pais descansavam daquelas jornadas exaustivas, as crianças ficavam dispersas, ficavam na rua, buscando seus próprios interesses. Tomavam conta das praças, das ruas, brigavam, perturbavam o descanso dos adultos. A grande maioria das crianças, naquela época, não sabia escrever e nem ler, porque elas não tinham acesso, né? Não havia escolas públicas na Inglaterra, somente escolas particulares, que eram privilégios das classes ricas, que podiam pagar. Sendo assim, as crianças pobres não tinham acesso e iam trabalhar na fábrica. Robert Hicks se sentiu atribulado de espírito ao ver tantas crianças crescerem sem a oportunidade de aprendizado. Sem dúvida, muitas daquelas crianças, ao crescerem, cairiam no mundo do crime. Sentado em sua mesa, meditando sobre o que poderia fazer para mudar aquela situação, lhe veio uma ideia que iria mudar a situação daquelas crianças. Pondo de lado o editorial sobre a reforma nas prisões, ele começou a escrever sobre o trabalho realizado nas fábricas pelas crianças pobres. No primeiro editorial lançado por Robert Hicks, ele quis chamar a atenção para as condições deploráveis vividas pelas crianças. No segundo, ele apresentou a solução que havia elaborado em sua mente. O plano era começar aulas de alfabetização, linguagem, gramática, matemática e, principalmente, religião para aquelas crianças, durante algumas horas no domingo. Então, através do jornal que ele escrevia, ele convidou mulheres que tinham o preparo intelectual e a disposição para realizar em suas casas o trabalho por ele apresentado. Na época, Robert tinha 44 anos. E ele saiu à rua para convidar os pequeninos a participarem da escola todos os domingos, para aprender a palavra de Deus. O entusiasmo das crianças era comovente e contagiante. As professoras alfabetizavam, ensinavam matemática e também a palavra de Deus, conduta e ética.
Robert, então, enfrentou obstáculos, pois o que ele fizera foi uma verdadeira quebra de paradigmas. Foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maltrapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Mas a imprensa da época comentava favoravelmente essa iniciativa inédita de Robert. Robert Hicks, esse grande homem de Deus, de visão humanitária, fazia campanha através do seu jornal para engajar doações e angariar fundos, para material escolar, agasalhos, roupas, sapatos e também mantimentos para o preparo do almoço de domingo. A gente vê que todo domingo a gente tem um lanche, né? E aí, teve vezes de eu me perguntar, rapaz, de quem foi a ideia de colocar o lanche logo após a escola dominical? Ao meu ver, era algo assim, para confraternizar os irmãos, né? Na verdade, isso vem desde o início da escola bíblica dominical. Hicks já preparou a escola junto com isso, né? Porque aquelas crianças eram muito humildes, então ele preparava aquele almoço, na verdade não era café da manhã, aquele almoço para aquelas crianças que iriam participar. Hicks conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam de casa em casa explicar aos pais a importância de levar seus filhos à escola. As escolas bíblicas dominicais passaram das casas para os templos, os quais passaram a encher-se de criança. Em meio a muito trabalho e oração, Robert Hicks resolveu divulgar o grande trabalho de sua vida. Publicou em 3 de novembro de 1783 o resultado e a transformação gerada na vida das crianças e sociedade, sendo escolhida essa data como o dia da escola bíblica dominical. E já havia 7 salas com 30 alunos em cada. A transformação ao longo do prazo foi tão grande que no decorrer de 12 anos não havia nenhum criminoso para ser julgado na cidade. Glória a Deus, né, irmãos? Vocês viram a importância da escola bíblica dominical? Vocês já pensaram? Eu acho 12 anos pouco tempo para zerar a criminalidade. É pouco tempo, né? Então, através desse ensino, foi se gerando frutos. E frutos maravilhosos, né? As classes bíblicas se espalharam rapidamente por cidades vizinhas e finalmente para todo o país. 4 anos mais tarde, a Fundação Escola Bíblica Dominical já tinha mais de 250 mil alunos. E quando Robert Hicks faleceu, em 1811, com 76 anos, já havia na escola dominical 400 mil alunos matriculados. Glória a Deus! A EBD foi fundada no Brasil no dia 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um casal de missionários escoceses chamado Robert Calley e Sarah Calley realizaram a primeira aula para 5 crianças em sua casa. A história contada foi a de Jonas, e Sarah usou mais gestos do que palavras porque ela ainda não falava bem o nosso idioma. O sucesso da EBD com as crianças levou o casal a expandir o público-alvo, abrindo oportunidade para jovens e adultos aprenderem da palavra de Deus. O pastor Antônio Gilberto sabiamente disse: Robert não sabia que, ao lançar a EBD, estava lançando os fundamentos de uma grande obra espiritual. A escola bíblica dominical se tornou tão importante que hoje não podemos imaginar uma igreja sem ela, pois a EBD é um lugar de aprendizado e adoração ao Senhor, onde aprendemos os rudimentos da fé, uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Irmãos, a gente viu que Sarah e Robert começaram aqui no Brasil com apenas 5 crianças. Começaram com o que eles tinham, né? Muitas vezes a gente acha que quantidade é melhor do que qualidade. E não é. Você que está fazendo algo para Deus, você que evangeliza uma criança, um vizinho ali, né, que muitas vezes não pode vir à EBD, você é a EBD dessa criança. E a criança, ela é de fato o futuro. São elas que a gente precisa educar ali desde pequenininho, colocar em seu coração o amor pela palavra, o amor pelo ensinamento.
hoje nós somos muito gratos pela oportunidade de termos a EBD. É por isso que ontem foi ministrado sobre a importância dela em nossas vidas, o privilégio que nós temos de estar participando da EBD nos domingos pela manhã. Nós podemos nos sentir realmente privilegiados de estarmos aqui, de poder obtermos o conhecimento. Eu queria aproveitar também para falar uma coisa que eu acho muito séria. A nossa revista da EBD custa apenas R$12. Na verdade, é um valor simbólico, né? Simbólico. Nós a usamos durante 3 meses. Nós adquirimos conhecimento, né, com ela por 3 meses. Ela nos alimenta por 3 meses, por um valor de R$12. Acho que uma Coca-Cola não está R$12 hoje, não, né? Deve estar mais cara. Então, vamos nos colocar mais na presença do Senhor. Quem de fato não tem condição, que eu acredito que não seja o caso aqui da nossa igreja, glória a Deus, né? Mas pode pedir ajuda, a gente ajuda. Se quiser ajudar algum vizinho, dá de presente, né? R$4 por mês, né? R$4 por mês. Nós já sabemos que elas são trimestrais. Então, assim, nos organizarmos para poder adquirir ela. A gente sempre tem uma pequena dificuldade nos trimestres, os professores. Teve mês aqui que eu fiquei sabendo de dirigente tirar do bolso para poder cobrir, né? Isso não é legal, gente. A gente está tendo a honra, isso aqui é uma honra. E devemos tratar com honra. Você não trata um rei, um presidente, um prefeito de qualquer jeito, né? Se vier aqui uma autoridade, a gente vai tratar com honra. Então, a gente tem que agir com honra também, porque aqui é palavra de Deus, né, para nos alimentar. Então, eu queria deixar para a igreja essa mensagem importante para a gente conhecer como que nasceu a EBD, a importância dela, por que a gente usa ela até os dias de hoje, né? Você vê que depois de tanto tempo ela só tem aumentado e gerado mais fruto. Então é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja, compartilhar com a igreja e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Ah, gente, eu esqueci.